Jesus, glória a Deus. Oh, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? E quem vos fala é seu amigo Timóteo Gibson. Estou fazendo essa live aqui para mais uma vez poder compartilhar com vocês que estão em casa a palavra de Deus, né? Que é uma coisa que a palavra de Deus, a palavra fala que ela cura, ela salva, ela liberta e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então eu peço que você preste muita atenção na mensagem que vai ser dita, que Deus colocou no meu coração de falar essa mensagem, né? E eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração, que Deus vai edificar a tua vida. Quero deixar essa mensagem para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, e que Deus possa alcançar a sua vida, abençoar toda a tua família, todos os seus planos, porque Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder e toda a autoridade está com Ele. Então quero deixar essa mensagem no coração de você que está assistindo essa live, ou que vai assistir depois, que vai assistir outro dia. Eu creio que Deus vai falar no teu coração. E eu vou deixar essa mensagem que se encontra no livro de João, no seu capítulo 4, do seu versículo 5 até o versículo 23, que fala sobre uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria. Vou ler, irmãos, para não perder tempo, que diz assim, versículo 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma mulher na cidade de Samaria, chamada Sicar, uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus à mulher: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, ou não se comunicam em outras traduções. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, quem nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e este agora que tu tens não é teu. Isto disseste com verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vocês, entretanto, dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoras o Pai. Vós adoras o que não conheces. Vocês adoram nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu quem falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Irmãos, uma mensagem que muitos já conhecem, né, a respeito dessa mulher samaritana. E ali Jesus, ele se assenta naquela fonte, naquele poço de Jacó, e vai pedir àquela mulher água. Só que a mulher vai dizer para ele: Como você pode me pedir água, eu sendo uma mulher samaritana, e você judeu, você sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus. Aí Jesus fala para ela: Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Só que Jesus, irmãos, ele estava falando não da água física, mas da água espiritual. Ou seja, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a água para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. E nós sabemos que quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala com a gente. Ela nos fortalece, ela nos enche da presença de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela, a água é viva, meus irmãos. Muitas pessoas lê a palavra de Deus na carne, aí não entende porque está lendo na carne. Mas quando você liga os seus pensamentos a Deus, você lê a mensagem de Deus no Espírito, aí Deus, ele começa a falar contigo, porque quando você lê em Espírito, Deus, ele começa a bradar contigo, ele começa a te mostrar seus defeitos, ele começa a suprir as suas necessidades. Porque a palavra de Deus, ela é a água, ela é a fonte que jarra para a vida eterna. Então muitas das pessoas perguntam por que quando eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. É porque de repente você está lendo não no Espírito, mas você está lendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Antes de você meditar na palavra de Deus, você tem que ligar os seus pensamentos ao Senhor e pedir para que Ele te dê discernimento, que Ele abra a sua visão, a sua mente espiritual para que você possa entender. E a mulher não estava entendendo quando Jesus falou para ela: Dá-me de beber essa água. Aí ela responde: Senhor, o poço é muito fundo e você não tem com que tirar. Só que Jesus só estava testando a fé daquela mulher. Na verdade, Jesus só queria mostrar o defeito daquela mulher. Na verdade, Jesus só queria mostrar para ela o que ela verdadeiramente deveria adorar. É por isso que ele vai falar aqui que Deus estava à procura de verdadeiros adoradores, que adoravam o Pai em espírito e em verdade. E era esse que o Senhor Deus estava à procura, mas a mulher não entendia por quê. Porque aquela mulher, ela tinha 5 maridos. Eu já vou te explicar o que é esses 5 maridos que a mulher tinha. Muitas pessoas que pregam, muitos pregadores pregam, e muitas pessoas que não conhecem a mensagem de Deus, que não estuda, que não se aprofunda, pensa que é maridos carnais, maridos feitos de homens, de carne e osso. Mas quando Jesus fala que a mulher tinha 5 maridos, isso é algo profético.
Na verdade, aquela mulher tinha 5 maridos, mas não eram 5 maridos carnais, eram 5 maridos espirituais. Ou seja, 5 maridos de idolatria. Eram 5 imagens de escultura, deus pagãos, que aquela mulher adorava, né? E Jesus estava querendo libertar aquela mulher. É por isso que vai dizer aqui que era necessário, no versículo 4, que era necessário Jesus atravessar a província e chegar até a Samaria, porque Jesus queria libertar aquela mulher daqueles 5 deus pagãos, ou seja, aqueles 5 maridos que aquela mulher conhecia. E é por isso que Deus fala para ela, mulher, chama o teu marido. Quando Jesus fala para ela, mulher, chama o teu marido, Jesus estava revelando para ela o pecado dela, aonde ela estava se contaminada, aonde ela estava presa. Aí, para vocês entenderem melhor o porquê aquela mulher tinha 5 maridos e porquê ela fala que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eu já vou explicar para vocês o que significa esses 5 maridos que ela tinha, o 6º que ela não tinha, que não era dela. E por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Primeiro eu vou explicar para vocês o porquê Jesus fala para aquela mulher sobre os seus 5 maridos. Mas eu vou começar, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês o nascimento de porquê, de onde se originou a origem do início de porquê os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E sobre o nascimento de como começou esta guerra, de porquê um não se comunicava, não se falava com o outro. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. O reino do norte, que também é conhecido como Israel, cuja capital é Samaria. E o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, conhecida também como reino de Judá. O reino do norte era composto por 9 tribos e abrangia a maior parte do território de Israel. Cada um dos reinos seguia uma história diferente, cada um seguia a sua própria doutrina. Aí, cerca de 700 anos antes de Cristo, o reino do norte acabou sendo tomado pelos assírios e seus habitantes foram deportados. Alguns permaneceram na terra e o resto foram deportados pelos assírios. Aí, do ponto de vista de Jerusalém, esses habitantes que ficou em Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, se misturando com os deuses pagãos, perdendo a característica que os ligavam ao Deus único, ou seja, ao Deus de Israel. Por isso que eu falei, os 5 deuses pagãos que a mulher tinha. Aí, agora para vocês entenderem melhor, se vocês quiserem, vocês podem abrir até lá em 2 Reis, capítulo 17, o seu versículo 4, até o seu versículo 33, que vai narrar a Bíblia, a história do rei da Síria que trouxe, quando o povo foi saqueado, foi deportado, né? O rei da Síria, ele traz consigo 5 nações para habitar em Samaria, e cada uma dessas 5 nações trouxeram seus deuses pagãos, né? Aí quando esse povo, essas 5 nações, fica dentro da cidade de Samaria, automaticamente o povo de Samaria, eles vão começar não só a adorar ao Deus Criador dos céus e a terra, mas também eles vão passar a se contaminar com esse povo que veio, né, com o rei da Síria. Ou seja, eles começaram a ter uma adoração mesclada, ou seja, uma adoração misturada. E com essa adoração misturada, os samaritanos, além de adorarem ao Deus vivo, também passaram a adorar os deuses pagãos. Aí, como diz a palavra de Deus, Deus ele não divide a sua glória com ninguém, irmãos.
E as nações que o rei da Síria trouxeram de Samaria foi 5, vou falar as 5 nações que o rei de Samaria trouxe, que ficaram dentro de Israel. As 5 nações que o rei da Síria trouxe foram Babilônia, Cuta, Avá, Amate, Sefarvaim. Essas foram as 5 nações. Aí eu vou explicar quais são os 5 deuses, os deuses que cada nação trouxe, que foi o motivo daquele povo a se contaminar, passar a se contaminar, não adorar só o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, mas também esses deuses. Esses falsos deuses pagãos são esses que eles adoravam. Né? Primeiro que a Babilônia trouxe consigo foi Sucote e Benote. Aí a nação de Cuta trouxe o deus pagão Nergal, a deusa Nergal. A nação de Ava trouxe Nibais e Tartak. A nação de Amate trouxe Azima. A nação de Sefarvaim trouxe consigo Adrameleque e Anameleque. Esses são os deuses pagãos que fez o povo de Samaria se contaminar. Aí por isso que Jesus fala para aquela mulher, chama o teu marido. Aí ela vai falar assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, mulher, disseste bem, não tenho marido. Isso disseste com verdade. Aí Jesus vai dizer para a mulher, aí a mulher diz para Jesus, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde que se deve adorar. Aí disse a mulher ainda para Jesus, Jesus diz à mulher, você crê que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adoras o Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é em espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, sabe por que Jesus ele fala isso para a mulher? Que é necessário adorar o Pai em espírito e em verdade? Isso cabe também para a nossa vida. Aquela mulher estava presa a 5 maridos, que não eram maridos carnais, mas eram maridos espirituais. E porque era necessário Jesus passar em Samaria? Porque Jesus, ele veio ao mundo para curar os enfermos. Ele veio para dar vida. Ele veio para salvar e buscar o povo que estava perdido. É por isso que Jesus ele foi crucificado, irmãos, naquela cruz do Calvário. Foi por amor a mim e você que ele preferiu, ele se esvaziou de si mesmo e se fez igual aos homens. E foi para a cruz, teve morte de cruz, morte dolorosa. Para quê? Para te dar salvação. Ele veio libertar a gente das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, dos falsos deuses. E essa mulher, ela estava presa a Deus pagãos. Jesus queria libertar aquela mulher daqueles falsos deuses que ela adorava, aqueles 5 maridos que ela adorava, que ela achava que era Deus que dava vida para ela, só que aquela mulher estava presa na mão do diabo. O diabo estava iludindo, o diabo estava enganando aquela mulher. E como diz a palavra de Deus, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele quer te libertar das garras do diabo. Jesus ele quer te libertar das drogas, ele quer te libertar da bebida, ele quer te libertar do adultério, da mentira, da fofoca. Ele quer te libertar do tráfico, ele quer te libertar da milícia. Ele quer te libertar das pornografias. Ele quer te libertar de toda a corrupção. Ele quer te libertar da adoração ao dinheiro, aos bens materiais, porque a gente se apega nessas coisas. Então Jesus ele fala assim para a gente, não se apegar nas coisas terrenas, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu vou explicar para vocês os cinco deuses pagãos que aquela mulher adorava e o significado deles. O primeiro significado de Sucote e Benote significa toda pornografia e sensualidade. O deus Nergal significa murmuração, fofoca e mentira. Azima significa adivinhação, feitiçaria, manipulação e jogos viciosos de mesa. Desse que esse povo que são presos. Seja também apostar em futebol, essas coisas, apostar, em baralho, essas coisas, tudo aí prende a pessoa. E Nibais significa incredulidade, idolatria de família, pessoa que gosta de ficar em casa, que fica prendendo seus filhos, não deixa eles ir para a igreja. Pessoas que gostam de ficar em casa vendo Netflix, essas coisas, esses vídeos, e deixa de ir para o culto. Isso aí também, meus irmãos, é idolatria. A gente está preso a uma coisa que a gente não sabe o significado. E muitas das vezes o diabo engana essas pessoas. Prende as pessoas dentro de casa, no telefone, sem as pessoas saberem que está adorando um Deus, que significa idolatria, um Deus que se chama Nibais. E o quinto significa Tartak, que significa trevas, corrupção, ou seja, corrupção pode ser dinheiro, e pode ser também a gente adorando outras coisas que nos desvia da presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Que Jesus está sempre nos alertando para a gente não se apegar nas coisas terrenas, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E Ele nos ensina a nos andar santidade, meus irmãos. E a todo dia andar sempre orando, estar sempre jejuando, meditando na palavra do Senhor. Porque um dia Jesus vai vir buscar um povo, irmãos, santo. Mas se Ele vir, quando Ele voltar, e quando ele voltar e a gente tiver com a nossa casa bagunçada, com as nossas vestes sujas, se a gente estiver adorando as coisas deste mundo, a gente, infelizmente, a gente vai ficar aqui, meus irmãos. E pode perder até a nossa salvação. Então, assim como Jesus ele veio libertar essa mulher, Ele também veio para nos libertar. Ele veio nos libertar de tudo aquilo que afasta a gente da presença do Senhor. E Jesus ele fala no livro de João, no seu capítulo 8, versículo 31 e 32, ele vai dizer assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que Jesus está querendo dizer para a gente, o que Ele está nos falando nessa mensagem? Ele está falando que se nós permanecer na palavra dEle, ou seja, na Bíblia Sagrada, se a gente viver ela, a gente vai verdadeiramente ser discípulo dEle, a gente vai verdadeiramente estar fazendo a vontade do Senhor. Porque tem muitas pessoas que conhecem a mensagem, conhecem a palavra, mas não vivem. Ou seja, está enganando a si mesmo. E Deus ele quer que a gente se apega na palavra dele, se apega nele. Deus ele quer que a gente vá buscar ele a todo momento, na oração, no nosso quarto, que a gente esteja uma vida de intimidade com o Senhor. Ou seja, para que a gente se desprenda de tudo que nos afasta da presença de Deus. Porque Deus ele tem o melhor para a nossa vida, meu irmão e minha irmã. E Deus ele não quer perder a gente de jeito nenhum. Satanás ele está sempre, de todas as formas, vindo até nós com bandejas, nos oferecendo um monte de coisa. Para quê? Para que a gente perde o foco maior. O diabo ele sempre está tentando prender a gente no celular, prendendo as nossas tarefas. E a gente muitas das vezes esquece de buscar o Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Muitas das vezes a gente prefere ficar em casa, deitado, assistindo um filme, uma novela, um futebol. E a gente não quer tirar um tempo para poder adorar a Deus. Adorar a Deus não é só na igreja não, irmãos. A verdadeira adoração começa aqui dentro, no nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Por isso que ele fala para aquela mulher: Deus Pai, ele está em busca dos verdadeiros adoradores.
que adora Ele em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração começa aqui, dentro de nós. Essa é a verdadeira adoração. O nosso ministério começa aqui dentro do nosso lado, da nossa casa, da nossa família. Nós temos que cuidar do nosso ministério, irmãos, a nossa vida. Ministério significa obra de Deus, servir ao Senhor. E servir a Deus é em todo momento. É ser íntegro como Jó. A palavra integridade significa ser inteiro. Deus ele quer que a gente seja inteiro, íntegro, em toda a nossa maneira de viver. Deus ele não aceita barganha. Sabe qual a maior oferta que Deus que ele quer que a gente ofereça para Ele? Não é dízimo, não é o teu dinheiro. A verdadeira adoração, a tua verdadeira oferta que Deus quer que você ofereça para Ele é aquela que diz lá em Romanos capítulo 12, do seu versículo 1, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, que é o vosso culto racional. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira oferta que Deus quer que a gente ofereça para Ele. O nosso corpo. O nosso templo. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que o nosso templo é a morada do Espírito Santo. E quando a gente fica se contaminando, se prendendo nessas coisas da terra, o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo sujo. Ele não habita em corpo sujo e imundo. Porque o Espírito Santo de Deus, a sua palavra, já fala o nome dele, é Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é santo. Ele não gosta de coisa impura. O Espírito Santo de Deus ele não habita em casa suja. Eu creio que os irmãos gostam de uma casa limpa, né? O chão limpinho, varrido, passado pano, a louça limpa, tudo organizado. E assim a nossa vida tem que ser na presença de Deus. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para o Espírito Santo de Deus habitar na nossa vida, irmãos, a gente tem que estar com a nossa casa organizada. Tem gente que está na presença de Deus, que está na casa de Deus, mas ainda não se desprendeu da idolatria. Tem gente que está na casa de Deus, que serve a Jesus, mas não serve por inteiro. Tem gente que está com a adoração mesclada, igual aquela mulher samaritana. Ela tinha 5 maridos, que não significava carne, marido físico, mas eram 5 maridos espirituais. Isso é algo profético que Jesus fala para aquela mulher. Ela se desprender daquele marido, porque por isso que ele fala: chama o teu marido. Jesus está querendo revelar o pecado para ela, a qual seja 5 deuses pagãos que ela adorava. E tem gente assim na presença de Deus até hoje, que está com a adoração, que está com a sua adoração mesclada, ou seja, dividida, e Deus não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Tem gente que é crente, mas ainda não se desprendeu daquela santinha chamada Maria Aparecida. Para mim, a Maria desaparecida. Sabe por quê? Porque ela tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem até a mão dela que fica assim, mas ela não pode te estender. Sabe por quê? Dentro dela não há fôlego de vida. Ela não é Deus, ela não é santa que como as pessoas pensam. Isso aí é demônio, meus irmãos. Quem adora imagem de escultura está adorando a Satanás. Tem gente que oferece sacrifício a esses santos. Que eles falam que é santo, mas santo é só um. É Deus, Criador dos céus e da terra. Esse é o verdadeiro Deus, porque só Ele é o Deus. Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então Deus, assim como Deus revelou o pecado para aquela mulher, assim como Deus queria libertar e libertou aquela mulher, Ele também quer nos libertar todos os dias. De repente você que está assistindo essa live é apegado no dinheiro. Ou seja, se torna avareza, idolatria, você acaba idolatrando a dinheiro. Lembra quando Deus ele fala para aquele jovem rico, quando ele chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala para ele: pega os seus bens e divide com os pobres. E o que ele faz? Ele vira as costas para Jesus e vai embora. Sabe por que ele vai embora? Porque o coração dele estava apegado no dinheiro. Ele estava idolatrando o dinheiro.
E Jesus ele fala, então, na tua palavra no Novo Testamento, que a gente tem que ajuntar tesouro, não nessa terra, não neste reino, mas no reino de Deus, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não tem poder de escavar e roubar. Porque onde está o nosso tesouro, também ali está o nosso coração. Muitas pessoas apegadas a carro, a moto, a bens materiais. E isso afasta as pessoas da presença de Deus. Por que muitas pessoas não querem entrar para a igreja, aceitar Jesus? Sabe por quê? Tem muitos que estão apegados aos bens materiais. Até isso daí é idolatria, ou seja, a pessoa está adorando, fazendo as vontades de Satanás. Lembra quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto? E lá, Jesus ele é tentado por Satanás, e o diabo ele leva Jesus até um alto monte e fala assim: se tu és filho de Deus, primeiro ele tenta ele, fala assim: se tu és filho de Deus, mande essa pedra se transformar em pão. Aí Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele fala para a gente, irmãos, que a gente não vive só de bens materiais, não só de ouro, não só de prata, não só de carro, nem só de moto, nem só de cerveja, nem só de bebida nenhuma, porque isso aí não tem o poder de nos salvar, de nos alimentar a nossa alma. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Por isso que ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás ele vai e fala, na segunda tentação, ele leva Jesus até aquele alto monte, mostra a Jesus toda a glória daquele reino e fala para ele: ó, tudo isso foi me dado, entregue a mim e dou a quem quiser. E eu te darei tudo, todo este reino e essa glória, se você, portanto, se prostrar e me adorar. Aí Jesus ele vai e fala para ele que a gente tem que adorar somente a Deus. Então a gente tem que adorar só Deus, meus irmãos. Porque Deus, ele deixou essa palavra para que a gente entenda que as coisas do mundo é Satanás que oferece para a gente. E quando a gente se apega, a gente automaticamente está na mão de Satanás. E Satanás ele tem um objetivo de nos cegar espiritualmente, oferecendo bens materiais, oferecendo coisas que vão nos fazer se afastar da presença de Deus. É por isso que ele ofereceu para Jesus todo aquele reino, toda aquela glória, porque ele queria que Jesus adorasse a ele. E quando a gente está preso às coisas do mundo, aos bens materiais, ao dinheiro, né? Quando a gente está preso somente, as pessoas só buscam fama, sucesso, as pessoas estão automaticamente presas na mão de Satanás. Mas como ela está cega, ela não tem visão espiritual, somente Jesus ele tem o poder de libertar essas pessoas. E até mesmo a gente cristão, se a gente não ficar ligado, a gente acaba se prendendo. Porque Satanás ele é inteligente, ele conhece a palavra de Deus. E ele faz de tudo para a gente se distanciar da presença de Deus. A preocupação dele não é só tirar a gente da presença não, mas é nos cegar espiritualmente. Como muitas pessoas estão cegas aí, né? Como a gente pode ver, tem muitas pessoas que já caíram na condenação do diabo e não consegue mais se desprender dessas coisas. Tem gente que está presa no adultério, na riqueza, na mentira, né? Na fofoca. Tem gente que adora a Deus, mas também adora beber uma cervejinha, né? Sai da igreja, vai fumar maconha, vai cheirar cocaína. Sabe por quê? Porque verdadeiramente não tem a mensagem de Deus guardada aqui, ó. E Deus ele quer libertar você nessa noite. Deus ele quer libertar você amanhã. Deus ele quer te libertar todos os dias. Porque a libertação é todos os dias, meus irmãos. Então, vamos olhar para Jesus. Porque é o nosso alvo, é o nosso foco, tem que ser Jesus Cristo. Então, Deus ele nessa palavra ele tá querendo nos ensinar que a gente tem que adorar somente a Ele. Mas adorar em espírito e em verdade.
Porque se a nossa adoração não foi em espírito e em verdade, Deus ele não recebe a nossa adoração, meus irmãos. Então é necessário a gente estar ligado. A gente estar com a nossa casa purificada. Porque Deus ele não recebe a adoração de qualquer maneira. Não passa nem do teto do nosso telhado. A nossa adoração não chega nem ao nosso teto, não passa nem do teto do nosso telhado. Quando a gente está de joelho querendo falar com Ele. Se a gente tiver orando a Deus, mas com um pensamento de mal com o nosso irmão, se a gente não liberar perdão, se a gente não ama aquela pessoa que a gente vê todos os dias, Deus ele não recebe a nossa adoração. Ele não recebe tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração para poder adorar Ele, não vai receber. Porque Deus ele é santo. E se importa que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não caia na condenação do diabo. Porque ele está aí para enganar muitos. Então Jesus ele nos importa, ele nos alerta para que a gente busque Ele a todo momento, mas em santidade, com a nossa casa limpa, cheio de paz, cheio de amor. Jesus ele nos ensina assim para a gente liberar perdão todos os dias. É necessário a gente liberar perdão, meus irmãos, porque se a gente morrer sem perdoar aquele que um dia nos fez mal, infelizmente a gente não vai poder entrar no reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha cair nas garras do leão que fica ao nosso redor, ao nosso derredor 24 horas, só esperando uma brechinha. Porque Satanás ele espera só uma brecha, meu irmão, para poder destruir com a nossa vida espiritual. Então vamos tomar cuidado para que a gente não caia nessa armadilha que o inimigo fica todos os dias tentando nos corromper, nos contaminar. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus. E Jesus ele quer o que de nós? Santidade. Ele quer que a gente seja pessoas pacíficas, que a todo momento a gente venha andar com o nosso pensamento, com o nosso coração cheio de paz. Vamos nos desprender de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Porque quando a gente se apega a sequer até um time de futebol, se a gente ficar só naquilo, se apegando naquilo, se aprofundando naquilo, a gente se desprende das coisas de Deus, porque a gente tem que se prender nas coisas de Deus, se preocupar com as coisas do reino. Se a gente se prender numa novela, num filme, se a gente se apegar a um carro, a uma moto, se apegar só ao nosso trabalho, se preocupar somente com aquilo que é algo material, a gente esquece de buscar Deus, meus irmãos. Isso acaba fazendo a gente ser idólatra. A gente acaba idolatrando ao dinheiro. A gente acaba idolatrando um time de futebol. A gente acaba idolatrando um filme, uma série. Isso é perigoso. A gente pode pensar que não, mas se a gente não vigiar, a gente vai se prender àquilo. E a gente vai acabar se afastando do Criador da terra e dos céus, que é Deus. Então vamos se apegar mais a Jesus. Porque quando a gente liga o nosso pensamento a Deus, quando Deus está falando com a gente, que a gente está ali orando, sentindo a presença, não tem coisa que a gente venha querer a não ser somente aquele momento. É um momento maravilhoso quando a gente coloca os nossos joelhos para poder falar com Deus, quando a gente sente a presença dEle. Quando a gente está até mesmo na igreja sentindo a presença de Deus, a gente não pensa em querer estar em outro lugar. Mas por que Deus está mandando eu falar essa mensagem aqui hoje, nessa live? Porque tem gente que está na presença de Deus, mas também está adorando as coisas do mundo. E Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Mais uma vez eu repito, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se a gente ficar em cima do muro, com o nosso pensamento querendo adorar a Deus, mas também com o nosso pensamento lá fora, querendo tomar uma cerveja, querendo ir pro baile funk, querendo até dentro de casa ouvir um pagode, ouvir um funk. Que crente é a gente, pelo amor de Deus, meus irmãos. Que servo de Deus, que discípulos somos nós, que uma hora está adorando a Deus
e uma hora está louvando a Satanás. Tem gente que tá na igreja, recebe a oportunidade, vai louvar a Deus, mas quando chega dentro de casa, infelizmente está preso na mão do diabo. Liga o rádio, liga o telefone ou liga a TV, coloca numa rádio, numa FM o dia, aí fica ouvindo funk. Liga o som, o rádio, fica ouvindo pagode, fica ouvindo sertanejo. Deus ele não recebe a tua adoração, meu irmão e minha irmã. Você que está preso nisso, pelo amor de Deus, vai se converter verdadeiramente, porque ainda você não está liberto. Se você adora a Deus na igreja, mas você em casa está ouvindo funk, um pagode, um sertanejo, pede a Deus libertação, porque Deus ele não recebe o teu louvor. Você pode até louvar a Deus, Deus ele vai te usar por misericórdia, porque como a palavra de Deus nos ensina, o dom é irrevogável. Deus ele não tira o dom que ele te deu. Ele vai te usar para você impactar as pessoas, para poder as pessoas se converter e ser salva pelo teu louvor. Mas você não vai ser salva se você não se desprender dessas coisas que você está presa no mundo. Se você que é profeta, que diz que é pregador da palavra de Deus e prega a mensagem de Deus, mas daqui a pouco está na cocaína, está na maconha, está fumando cigarrinho, está tomando uma cerveja, pelo amor de Deus, a palavra de Deus ela te ensina a se afastar dessas coisas. E eu, como servo de Deus, te aconselho também pela palavra do Senhor a abandonar tudo isso aí que está te prendendo. Porque Deus ele não vai receber a tua adoração também. Deus ele não vai poder te receber no reino dele. Você sabe disso, você conhece a palavra de Deus. É necessário você largar tudo que te prende. Para você que ainda não aceitou Jesus, para você que está afastado do Evangelho, Jesus ele tem o melhor para você. Ele te ama e ele quer salvar a tua alma. Como foi dito aqui na palavra, Deus ele tem o melhor para a tua vida. Ele não quer te perder para ninguém, ele não te aceita que você esteja preso na mão do diabo. Porque Deus, ele sente ciúme de você. Você que está preso na mão do inimigo, você que está afastado da presença, que não tem força mais para voltar. Para você que pensa assim, poxa, eu quero voltar para a presença, mas eu não consigo, porque de repente você sente vergonha. Você de repente pensa consigo, caraca, que as pessoas vão pensar ao meu respeito, que as pessoas vão falar de mim, meu irmão, minha irmã, meu irmão. Esquece isso, não se preocupa com o que as pessoas vão falar. Porque Jesus, sendo santo e perfeito, ele não agradou ninguém, você também não vai agradar. Você tem que só se preocupar com uma coisa só. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Entregar o teu coração, a tua mente, o teu espírito totalmente ao Senhor. Porque a palavra de Jesus ele fala, ele ensina que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então não se preocupa com o que as pessoas vão falar ao teu respeito, o que elas pensam de você. Lembra que quando Jesus, ele, na sua assunção, ele foi recebido nos céus, nas alturas, mas também ele foi rejeitado nessa terra. E Jesus ele foi rejeitado nessa terra. Se Jesus foi rejeitado, você também vai ser rejeitado. Jesus ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus, sendo Deus e sendo santo, sendo perfeito, sendo verdadeiro, e foi rejeitado pelas pessoas, você também vai ser rejeitado, meus irmãos. Porque você não pertence a este reino. Você pertence ao reino de Deus. Você é um escolhido do Senhor. E Deus, por ele ser tão presente na tua vida, é por isso que as pessoas falam mal de você. É por isso que as pessoas não te odeiam, não te amam. É por isso que as pessoas falam, quer o mal para a tua vida, pensa o mal da tua vida, sabe por quê? Porque você carrega a presença de Deus. É porque Deus ele te ama e tem o melhor para a tua vida. E o que Deus tem com você, de repente não tem com ela ou com ele. É por isso que essa perseguição toda, essa tribulação, essa inveja, essa fofoca, essa intriga sobre a tua vida.
Sabe por quê? É porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para fazer na tua vida, incomoda elas. Incomoda o inferno, incomoda Satanás. E o foco do inimigo é te tirar da presença de Deus. O foco do inimigo é te desviar da presença do caminho. É fazer você adorar as coisas dele. Quando a gente está adorando as coisas do mundo, a gente está adorando também ao inimigo. Porque tudo foi entregue na mão dele. E ele oferece para quem quiser. E o que Deus quer que a gente faça? Adore a ele. Viva para ele. Ah, mas tá apertado. A porta de emprego se fechou. O meu marido está desviado da presença. A minha esposa se afastou. Meu filho está preso nas drogas. A minha filha está na casa de prostituição. O meu filho mais novo, o meu sobrinho, meu cunhado, meu irmão, está no tráfico. Está fazendo a vontade do inimigo. Mas não se preocupa, sabe por quê? Porque Deus ele tem todo o poder para livrar ele das garras do leão. Deus tem o poder para livrar o teu filho, tua filha, o teu irmão, o teu pai, teu esposo, das drogas, da bebida, da prostituição. Deus ele tem o poder. E agindo Deus, quem impedirá, meus irmãos? Se Deus mudou a vida do apóstolo Paulo, ele também vai mudar a tua. O apóstolo Paulo, antes dele conhecer a Cristo de verdade, ele perseguia a igreja, matava os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, seguindo a caminho de Damasco, ele viu, ele conheceu a Jesus. E ele passou a não ser mais perseguidor da igreja. Ele passou a pregar o evangelho. E as pessoas que tinham medo do apóstolo Paulo falavam: ué, hoje ele está pregando o evangelho? Hoje ele está falando de Jesus, mas ele não odiava. Ele não mandava prender e açoitar e castigar todo aquele que invocava, que falava desse nome de Jesus? É assim que Deus faz na vida do servo. É assim que Deus faz na vida de uma pessoa que está perdido na mão do inimigo. Ele transforma, ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus ele tem todo o poder. E quando Deus opera, ninguém pode impedir o agir dele. O inimigo vai até se levantar contra a tua vida, mas ele não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque a tua vida pertence a Deus. Ah, mas está difícil, Senhor. Essa tempestade que se levantou contra a minha vida. Eu não tenho nem o que comer direito, Senhor. Na minha casa só tenho água, só tenho arroz, só tenho um ovo, só tenho uma farinha. Sustenta firme, meus irmãos. Sabe por quê? Logo essa tempestade vai passar. Logo Deus ele vai mandar provisão sobre a tua vida. É necessário que a gente passe por isso, porque quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, entenda uma coisa: você está entrando na escola de Jeová, na escola de Jesus. Ele te colocou nesse deserto, nessa tempestade, foi para te ensinar a ser forte, para te capacitar. Porque antes de Deus te entregar a promessa, antes de Deus te entregar aquilo que Ele te prometeu, primeiro Ele vai te capacitar. Para quando Ele te entregar aquilo que Ele te prometeu, você não se desviar do caminho de Deus. Porque tem muita gente que fala assim: ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Aí Deus ele vai lá e dá, pela fé da pessoa. Mas tem pessoa que se perde, se desvia do caminho. Sabe por quê? Não estava com o coração em Deus. Estava com o coração naquilo que ela pediu. Então não vamos se apegar nos bens materiais. Porque o teu carro quebra, o motor bate, a gasolina acaba, a tua casa ela fica velha, o dinheiro acaba, a nossa vida a gente fica velho, depois a gente morre. Porque do pó que o homem veio, ele tornará para ele. Mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, ela é eterna. Uma alma que tem dentro de nós, ela é eterna e tem dois caminhos: é o céu ou é o lago de fogo. Então Jesus ele nos ensina o caminho correto. Qual foi o caminho que ele nos ensinou o correto para a gente entrar? Qual foi a porta que ele nos deixou para a gente seguir, para a gente passar por ela? Sabe qual é? É a estreita e apertada o caminho que leva à salvação eterna. E a da perdição, ele falou também. É aquela largona que você olha e fala assim: poxa, tem muita coisa boa, muita fartura, muita riqueza, muitas mulheres, fama, sucesso, muitos bens materiais. Mas esse é o caminho da perdição.
Esse é o caminho que Satanás preparou para poder roubar a tua alma. Mas a porta estreita, o que tem na porta estreita? Dificuldade, peleja, aflições, perseguições, atribulações, confronta, afrontes, dificuldades, portas fechadas. Muitas coisas ruins acontecem quando a gente serve a Jesus. Mas a gente tem que entender uma coisa. Nessa porta tem algo mais valioso que qualquer bem material, que qualquer riqueza, que qualquer fama, que qualquer sucesso. Sabe qual é? A presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso é algo mais importante na nossa vida. A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, busque a Deus enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto ainda a gente tem oportunidade. Porque Jesus ele tem o poder de fazer algo sobre a tua vida sobrenatural. Que as pessoas podem pensar, nossa, eu não vejo nada. Não vai acontecer porque ele não é isso tudo. Ele não presta, ela não presta. Sair, não dou 2 dias, não dou uma semana, vai se desviar da presença, vai sair da igreja. As pessoas falam isso porque não crê, porque não conhece a palavra de Deus, porque não tem a presença do Espírito Santo. Mas aquele que fala que não vai dar certo na tua vida, é o mesmo que vai ter que aplaudir a tua vitória. Sabe por quê? Porque se Deus mudou a vida dessa mulher samaritana, se Deus mudou a vida, do cego de Jericó, do endemoniado de Gadarena, Deus também ele vai mudar a tua. Porque ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Então, meus irmãos, crê que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E crê que ele vai mandar a provisão sobre a tua vida, que ele vai resgatar a tua família, que ele vai tirar os teus filhos da droga, vai tirar o teu esposo, vai libertar todo mundo. Sabe por quê? Porque ele tem esse poder. Crê somente, não duvida, tenha fé, use a tua fé. E continue buscando esse Deus, esse Jesus maravilhoso. Porque ele tem algo melhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para o teu casamento. Então, receba essa mensagem no teu coração. Eu creio que Deus ele falou muito ao teu coração. E em nome de Jesus, não saia da presença por nada. Por mais que você esteja enfrentando dificuldade, entenda que Jesus ele vai passar contigo nesse deserto, ele vai passar contigo, ele está contigo nesse vale. No meio desse vale ele vai preparar uma mesa para você. Ainda que os seus inimigos estejam ao teu redor, Jesus ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. E o diabo, até o Satanás, vai ter que aplaudir a tua vitória. Sabe por quê? Deus é na tua vida. Ele te ama, ele tem o melhor para o seu futuro, para você, para toda a sua família, para toda a sua parentela. Então não duvide, crê que você será salvo, crê que Deus ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Então fica com essa palavra no teu coração. Faça igual Jesus disse para essa mulher. Adore em espírito e em verdade. Receba essa água da fonte da vida eterna, que é Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima live. Eu creio que de repente amanhã eu possa estar fazendo. Mas se eu não fizer amanhã, segunda-feira eu estou de volta. Quero deixar um convite para você, neste domingo. Vai ter um culto aqui na igreja do Bispo Bruno, da Bispa Débora. Deus ele tem uma palavra preparada para você. E eu faço esse convite para você. Vai lá e leve mais 10 contigo. Leve pelo menos uma pessoa com você. Porque Deus ele tem algo melhor, algo para poder falar com você. Então vai lá, o culto vai ser bênção. Deus ele está em todos os lugares e ele tem algo para poder falar contigo. Eu te convido a este culto, vai lá, leva seu esposo, leva sua filha, leva seus filhos, leva um vizinho. Jesus ele está te fazendo esse convite. Vai começar às 6 horas o culto, que é o culto da família, o culto de domingo. E vai lá que Deus ele tem algo para falar contigo, meus irmãos. É aqui na Rua F,
próximo perto da marmoraria. Então você está convidado. Vai e leve mais 10 contigo. Amém, meus irmãos? Até a próxima live. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu casamento. Em nome de Jesus. Todos os seus planos e os seus sonhos. Deus abençoe. Até a próxima, meus irmãos.